Amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações. É com uma imensa alegria que estamos retomando os nossos estudos da nossa comunidade fraterna dos servos de Yahvé, continuando os nossos estudos bíblicos à luz de um novo entendimento do nosso canal dos servos de Yahvé. E é com muita alegria que nesse ano de 2021, em fevereiro, reiniciamos os nossos estudos. E ainda estamos, sob as contingências da pandemia, mas esperançosos, porque muitos irmãos já estão começando a receber as suas vacinas, as medidas de segurança devem permanecer, as medidas preventivas, o uso de máscaras, o uso do álcool gel, a higienização dos alimentos, o evitar de estar presentes em lugares onde há muita aglomeração de pessoas, são as medidas básicas até que cada um de nós possa receber a sua vacina. E como alguns irmãos sabem, eu integro o grupo de risco, porque tratamos com bastante disciplina a nossa diabetes, e procuramos seguir as rotinas e as orientações que a ciência, através da classe médica que nos tem atendido, tem nos informado, tem nos orientado. Bom, e também tenho um aviso para vocês, antes de iniciarmos o nosso estudo, que esse irmão que aqui vos fala está também criando um novo canal, só que esse canal não segue apenas o direcionamento religioso. Esse canal é um canal de assuntos variados, onde pretendemos, com as nossas opiniões, com as nossas pesquisas, ajudar na construção de um mundo melhor. E queremos atingir um número maior de pessoas. Mesmo o canal tendo o direcionamento da rentabilização, mas o principal desse novo canal é trazer uma mensagem de paz e de esperança, trazer informações de forma clara, trazendo conteúdos, e aqueles que não concordarem podem se sentir livres em assim fazê-lo, onde também deixaremos no canal referências para que as pessoas possam pesquisar e analisar por si mesmas se aquelas opiniões procedem ou não, se elas estão baseadas em fatos verídicos. Falaremos de assuntos variados e com o tempo nós iremos desenvolver mais e mais assuntos dentro desse novo canal, tá? E ele será inaugurado provavelmente no dia 7 de fevereiro, ou seja, no domingo, provavelmente na parte da manhã. Tá bom, meus queridos irmãos e irmãs? E vocês serão convidados a tripular esse novo canal, que se chamará Comandante Estrela Verde. Há um propósito na escolha desse nome, e isso nós vamos explicar no vídeo introdutório. Mas vamos ao estudo dos servos de Yahvé. Não viemos aqui para nos promover, e sim promover a palavra do nosso Deus dentro de um novo entendimento. A tradução que nós nos servimos é a tradução que o nosso grupo desenvolveu, chamada Nossa Tradução das Sagradas Escrituras, abreviadamente NTSE. Então, nessa Bíblia NTSE, nós seguimos uma base que tem comparações com a Bíblia de Jerusalém, a Nova Versão Internacional, entre outras, até do Rei James, numa versão mais antiga, que é utilizada também pelas Testemunhas de Jeová, quer dizer, já foi utilizada, Acredito que eles não utilizem mais essa tradução.
e muitos apontamentos de irmãos ligados à análise das Escrituras, à análise do contexto espiritual também. Então é importante colocar essa informação, até porque isso já nos foi perguntado certa vez e acabamos, na rotina das nossas atividades, acabamos esquecendo de informar aos irmãos. Então convido aos irmãos que abram as suas escrituras, não se importem se algumas palavras forem diferentes, mas os sentidos são os mesmos. Capítulo 6 do Evangelho de João, vamos iniciar no versículo 22. No dia seguinte, a multidão que permaneceu no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão. Para quem não se lembra, né? Nós já havíamos estudado a passagem que Jesus, junto com seus apóstolos, havia feito a multiplicação dos pães e, com certeza, diante desse fenômeno, ele também nos trouxe importantes lições de espiritualidade e imortalidade. Voltando aqui ao versículo 24. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, lhe disseram: Rabi, quando chegou aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade os digo, vocês me procuram, não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e se saciaram. Trabalhem, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, os marcou com seu selo. Vamos analisar esses versículos iniciais, a partir do versículo 22 até o versículo 25. Até o versículo 27, perdão. Até o versículo 27. Jesus, ele viveu a vida comum que todos nós vivemos. Jesus não era um ser agênere, ou seja, ele não era um ser não gerado pelas questões naturais do nosso mundo. Jesus, a vida física dele na Terra, obedecia a todos os parâmetros da vida natural, da vida orgânica do nosso mundo. A única diferença que nós preferimos reafirmar aqui, era o controle absoluto que Jesus, sendo um espírito de alta envergadura, sendo o emissário do Eterno, não o próprio Deus, como nós gostamos sempre de frisar, ele não é, nós os servos de Yahvé, não aceitamos Jesus na condição de uma das personalidades da Trindade. Nós acreditamos que essa confusão, ela se remete ao fato de que Jesus, por ser o primogênito da humanidade, por ser o espírito mais avançado, não só em conhecimentos e experiências, mas também no sentir,
também no amar, ele se tornou o veículo do pensamento do Verbo, do Logos, do princípio criador das bilhões de galáxias e das múltiplas camadas que existem no multiverso da criação. Se é que nós podemos usar uma linguagem mais científica nesse contexto. Então, o Cristo de Deus, ele é um ser individual como nós, só que ele é a nossa meta. Ele é o nosso objetivo principal no atingimento da convivência com Deus eterno. Porque a nossa natureza imortal não é revogada. Nós precisamos entendê-la. Nós precisamos entender que esta natureza imortal nos confere responsabilidades, nos confere deveres e responsabilidades. Então, mesmo Jesus, sendo conhecedor de todas essas coisas, de todo esse padrão de entendimento ao qual ele, mesmo sabendo de tudo isso, ele veio até aqueles períodos descritos no Evangelho, de séculos atrás, veio diminuindo, ajustando o imenso, gigantesco conhecimento e experiência que ele teve para nos dar esse ABC, porque o que temos nas Sagradas Escrituras, o que temos no Novo Testamento, é um ABC do conhecimento da ciência de Deus. São as bases, são os fundamentos dessa ciência. E por isso que nós hoje buscamos com uma linguagem melhor, com um conhecimento mais aprimorado, destrinchar essas verdades. Esse estudo aprofundado nos liberta dos preconceitos, nos liberta dos achismos, nos liberta dos endeusamentos, onde passamos a ver Jesus transitando entre esses dois aspectos da vida humana, a sua conexão com o Eterno, com o Senhor Yahvé, e a sua conexão conosco, se apiedando das nossas dores, se apiedando das nossas ignorâncias, de todo esse caos que ainda, por vontade própria, por natureza voluntária, nós vivemos. Então, amados irmãos, é importante que nós estudemos com profundidade estes ensinos. E vamos continuar, porque os outros versículos, porque nós iremos estudar até o versículo 36, porque o texto, esse texto de João, dentro da estrutura de ensinos que ele traz, é um texto muito longo. Então nós vamos dividi-lo em duas partes. Esse que fala do discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, que é o tema do nosso estudo de hoje. Então vamos lá, versículo 28. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiam naquele que ele enviou, ou seja, ele, Jesus, né? Creia em Jesus, vamos entender isso aí, né? Creiam naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal realiza para que vejamos e creiamos em ti? Que obra faz? Nossos pais
comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes para comer o pão do céu. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai, que nos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vocês me veem, mas não creem. Meus irmãos, foi tudo aquilo que eu disse para vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Jesus é o pão da vida. A palavra que sai desses seus lábios abençoados, formulada pela sua mente, envolvida, costurada nos mais sublimes sentimentos, não é um conhecimento, não é uma mensagem vulgar. É o pão prometido pelo Deus Yahvé desde as eras do início das Escrituras Sagradas, desde as palavras de Moisés, desde as visões e das revelações dos antigos profetas. Esta mensagem é a mensagem de renovação espiritual, e nós precisamos dessa mensagem. Então, queridos irmãos, essa palavra não é para ficar encerrada numa estante, não é para ser esquecida nas mentes e nos corações humanos, não é para ficar apenas numa moldura, não é apenas para ficar nos livrinhos de mensagens. É uma palavra para transformar os nossos corações. E essa palavra é vida e luz. E Jesus, por isso, é o pão enviado pelo nosso Deus a todos nós. Nós que vivemos tristes e desanimados, nós que por nós mesmos não conseguimos nos libertar dos vícios, das violências, das maldades que obscurecem os nossos corações. Essa mensagem é uma mensagem de vida e de transformação. E por isso que nós precisamos estudá-la com todos os recursos que nós pudermos. Não só com o intelecto, não só com a análise lógica e comparativa dos versículos das Escrituras, mas também com a unção da fé. Mas de uma fé racional, de uma fé que pode suportar os questionamentos dos ateus, daqueles que não creem, daqueles que lutam contra essa mensagem para permanecerem gostosamente chafurdados nas suas trevas. E é por isso que nós estamos aqui trazendo esta mensagem, meus queridos irmãos e irmãs. Então eu recomendo a vocês a leitura do versículo bíblico. Peço a Deus que nos dê força para que possamos nos encontrar em outras oportunidades para falarmos desta palavra. E eu peço perdão se a nossa palavra causou algum incômodo ou não foi do agrado dos irmãos e irmãs, mas o nosso compromisso é trazer estes ensinos da melhor forma possível dentro do nosso pequenino entendimento. Então, meus irmãos, até uma próxima oportunidade, queridos irmãos e irmãs, e eu convido a vocês nesse momento para fazermos juntos a nossa oração.
Amado Deus e Yahvé, em nome de teu Filho Jesus, agradecemos por essa oportunidade. Eu te imploro, ó Deus eterno, que o teu amor, que a tua sabedoria envolva a todos nós, a cada família que esteja ouvindo aqui esta mensagem. Torna-nos, ó Pai, multiplicadores dessa mensagem, que possamos estar envolvidos pela fé no teu Filho Jesus, para enfrentarmos com coragem todos os desafios da existência terrena. E que possamos, no próximo estudo, estarmos aqui juntos, não somente para comentarmos e estudarmos esta mensagem, mas também, ó Pai, fortalecer a nossa fé em Ti, ó Pai eterno, Deus Criador, e também no Teu Filho Jesus. Que os Seus santos anjos e enviados celestes possam nos ajudar em Teu nome na difusão desta mensagem. Sê conosco, ó Pai, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, e até o próximo estudo. E não se esqueçam, está vindo aí mais um novo canal, tá bom? E deixem aí seus comentários, e se estiverem de acordo com o conteúdo desses ensinos, seja questionando, seja apoiando ou trazendo novos esclarecimentos, eles serão aqui visualizados por todos, tá bom? Então, que o Senhor da vida nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.